Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro, sexta-feira, 26 de janeiro. Sextou e num clima muito mais leve do que a gente poderia imaginar, verdade seja dita. Afinal de contas, no fim da tarde dessa quinta, começo de noite, nós começamos a ter um noticiário botafoguense pra lá de movimentado. Todo mundo ficando em polvorosa naquela expectativa, ansiedade. Mais para o fim da tarde, o GE fez uma publicação dizendo que o Lyon estava acertando valores para a compra do Luiz Henrique e que ele seria emprestado ao Botafogo, pelo menos até o meio de 2024, podendo prorrogar esse empréstimo até o fim da temporada, dependendo da performance do Botafogo. Em outras palavras, se o Botafogo estivesse indo bem, por exemplo, na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileiro, ou mesmo só na Libertadores, o atleta poderia então permanecer até o fim de 2024. Contudo, 2 horas e meia depois, Fabrício Romano, lá no Twitter ou no X, fale como preferir, publicou dizendo que a negociação, na verdade, seria com o Botafogo e que o Botafogo pagaria os 20 milhões de euros pela contratação do jogador. 20 milhões de euros, claro, considerando metas e bônus, né? Não é 20 milhões assim fechados, você tem que ter o jogador conseguindo alcançar algumas questões. Ainda assim, uma negociação que pode ultrapassar os 105 milhões de reais, a maior da história do futebol brasileiro. Pois é. De repente, o Botafogo faz um movimento de mercado como esse. John Textor teve um papel muito importante nessa história. Há de se destacar isso. Apesar das críticas merecidas que recebeu recentemente, quando é para elogiar, a gente tem que chegar aqui e ser justo. A gente falou aqui nas resenhas com vocês, foi levantada essa questão pela galera do chat. O Botafogo, diferente de outros clubes, não viaja para encontrar o jogador, a sua família, o seu empresário. É só por e-mail, só por videochamada. Nesse caso, completamente diferente. Textor, entendendo que era uma negociação importante, pegou o avião, foi para a Espanha, encontrou a família do jogador, conversou tete a tete com o Luiz Henrique, seu empresário, para aí sim sacramentar a negociação. Segundo Fabrício Romano, inclusive, os documentos serão assinados nessa sexta-feira. Então, muito em breve, a gente deve ter o anúncio nas redes sociais. Dessa vez, sem repetir o caso Manafá. A diretoria certamente aprendeu a lição depois daquilo que aconteceu em relação ao lateral de 29 anos português que foi para o futebol chinês, diga-se. E em relação à lateral direita, vale destacar que o Botafogo está atrás do Mateuzinho, Matheus França, jogador do Flamengo que chegou a treinar com a equipe do Corinthians, mas como houve um problema ali na negociação, ele voltou ao Flamengo que não deseja a sua permanência. John Textor, inclusive, segundo o Landim, presidente rubro-negro, ele iria encontrar o presidente do Flamengo para assistirem juntos a um jogo lá nos Estados Unidos. Certamente essas questões seriam conversadas. Então esse é um lado que o Botafogo precisa reforçar e de repente a gente pode ter o Matheus França ou Mateuzinho, chame como quiser também, chegando no Botafogo. Será? 23 anos de idade, mais de 100 partidas como profissional no Flamengo. É um jogador que tem o perfil que o John Textor deseja, é um atleta que tem potencial para poder depois, quem sabe, ir para o futebol europeu. E nessa condição a gente pode sim ver o Botafogo fazendo algum movimento para tentar a contratação do jogador. Outro atleta que vale destacar, uma vez que o time do Botafogo não se resume a Luiz Henrique, é o Wendel, volante da equipe do Zenit. É uma negociação complicada, mas o Botafogo, segundo constam as informações do Panorama Botafoguense, nosso glorioso Wellington Arruda, o Botafogo ainda não desistiu dessa história. O treinador do Wendel lá no Zenit não quer liberar o jogador antes do fim da temporada. E há uma razão de ser. O Zenit ocupa a 2ª colocação no campeonato russo. Está próximo ali do líder, disputando o título. E ainda tem bastante campeonato pela frente. É um jogador que tem números espetaculares. Seria realmente uma baita contratação. Tomara que avance. Inclusive o Textor curtiu uma mensagem que falava sobre o Wendel, de insistir, fazer acontecer. Será? Dá para duvidar depois de colocar 20 milhões de euros na contratação do Luiz Henrique, dando um chapéu no Fluminense, no Flamengo, no Corinthians e no próprio RB Leipzig da Alemanha? Não dá para duvidar. Se o Textor assim desejar, colocando uma grana ali para contratar o Wendel, assim acontecerá. Resta saber se a equipe russa
vai liberar o jogador. A informação recente, inclusive, dava conta de que teria dado o ok, dado o aval. Mas depois o próprio presidente do Zenit chegou dizendo que essa informação vinda da Globo, do Globo, na verdade, era estúpida. A publicação de um veículo estúpido. Falou assim, fazendo um trocadilho com uma palavra em russo. Enfim, é um setor que a gente precisa reforçar, seja o Wendel, seja outro jogador, realmente precisamos reforçar. Vale destacar ainda que o Wellington Arruda trouxe a informação de que o Botafogo estaria negociando com um atacante. A gente sabe que Tiquinho Soares está precisando ali de um cara para disputar a posição com ele. Esse jogador não é o Janderson e depois das falas do Thiago Nunes fica muito evidente que também não é o Matheus Nascimento, que segue nesse limbo na equipe do Botafogo. Já são 3 rodadas e até aqui o Matheus Nascimento somou pouquíssimos minutos. Dá para imaginar que o cenário vai ser alterado ao longo das próximas rodadas? Tiquinho precisa ganhar ritmo, Janderson também vai adquirindo a melhor forma. Quem está sobrando nessa turma é o Matheus, uma vez que o Valentim já foi até anunciado como reforço do União Espanhola para jogar o Campeonato Chileno, empréstimo com opção de compra. Todo mundo já sabe disso, mas vale destacar. Enfim, Fogão, sobre a movimentação de mercado do Botafogo, é muito bacana a gente ter a contratação do Luiz Henrique, isso é indiscutível. É um jogador realmente necessário, apesar da gente ter contratado o Savarino, ele pegou a camisa 10, dá para imaginar que o Savarino possa ser utilizado por dentro. Na MLS, segundo o mapa de calor do Savarino, ele tinha uma movimentação muito semelhante à que Eduardo fazia no Botafogo, faz no Botafogo. Eduardo que está em baixa, a gente precisa recuperar esse atleta, porque eu digo aqui para você, com a chegada de Savarino, Luiz Henrique, Jefinho, somando ainda com Júnior Santos, Vitor Sá, Eduardo e Tiquinho recuperando bons momentos, o setor ofensivo do Botafogo não vai ficar devendo para ninguém. A verdade é essa. Vai ter opções muito interessantes para a equipe titular e também no banco de reservas. Já disse aqui, inclusive, disse lá no Twitter também. Na minha opinião, o Botafogo ficaria aí no top 4 em termos de setor ofensivo, titulares e alternativas. Porque muitas vezes o que acontece é um time ter o titular muito bacana, mas você olha para o banco, é garoto, está começando carreira e tudo mais. O próprio Botafogo passou por isso. Agora, nessa temporada de 2024, a coisa muda completamente de figura. Completamente. Agora, para o Botafogo pensar em ganhar títulos, realmente entrar nas competições para disputar e buscar a taça, é preciso equilíbrio. Contratamos sim o Luiz Henrique, estamos contratando, até melhor dizendo, usando esse termo, mas a gente precisa reforçar o setor defensivo. Wendel, Mateuzinho, tudo ainda está no campo da especulação. A gente precisa do reforço concretizado. É necessário o lateral direito, eu traria também o lateral esquerdo, seria de bom tom também um zagueiro, sim, um zagueiro, inclusive se fala no nome de Léo Ortiz, temos esses rumores acontecendo. Acredito que é uma negociação complicada e até difícil de acontecer, porque o Léo Ortiz tem 28 anos de idade e isso fugiria bastante daquilo que é o perfil usual buscado pelo John Textor, você sabe disso. Colocar dinheiro numa contratação de um jogador de 28 anos não é padrão da SAF Botafogo. Até porque o Red Bull Bragantino ele está buscando aí mais de 8 milhões de euros pela negociação do Léo Ortiz. E ainda tem um agravante. Botafogo e Red Bull Bragantino podem se enfrentar na pré-Libertadores. A equipe de Bragança Paulista vai simplesmente negociar assim de bom grado um atleta importante, mesmo que esteja lá com essa situação, esse imbróglio e tal, mas vai negociar assim com o Botafogo? Um rival direto para uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores? Difícil imaginar, difícil imaginar. Também precisamos do primeiro homem de meio de campo, segundo homem de meio de campo, alguém que de repente possa transitar nessas funções, bem como o centroavante. Tá estranhando eu não falar o meio atacante? Tem uma razão de ser. Com a chegada do Luiz Henrique e possível deslocamento do Savarino, meio que você equilibraria ali o jogador que vai revezar com o Eduardo. Resta saber se é assim que pensa a diretoria do Botafogo. Enfim, Fogão, é torcer para a gente seguir reforçando a equipe, que o Thiago Nunes vá recebendo essas peças, faça um bom trabalho para a gente poder ver o time encaixar, jogar um bom futebol, conseguir a classificação na pré-Libertadores para a fase 3 e para a fase de grupos, e também no Campeonato Carioca, pelo menos chegar na semifinal, é sim uma obrigação do Botafogo nesse começo de temporada. O que você achou
dessa movimentação em relação ao Luiz Henrique e qual é a sua expectativa em relação a mais reforços para que o Botafogo possa equilibrar setor defensivo e setor ofensivo com um ótimo nível de qualidade. Deixe seu comentário aqui embaixo, Fogão, quero saber sua opinião. Leio todos os comentários, mesmo que não consiga respondê-los, tá? Porque realmente é muita coisa para fazer, mas a sua opinião é sempre muito importante aqui pra gente. Na hora do almoço eu estou de volta, portanto fica o convite, 1h05 da tarde, aquela tradicional resenha da hora do almoço. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.